Não me parece uma conversa republicana, porque quando você conversa de uma forma absolutamente sem nenhum tipo, por exemplo, de coisa que tenha malícia ou crime ou algo criminoso, você não precisa de um telefone para dizer aqui é seguro ou não. Por que o senhor buscava sempre um instrumento mais seguro para poder falar de forma mais deliberada? Então, senador, eu entendo a senhora, mas era eu queria privacidade para falar com ele, um sentimento meu, era uma coisa minha com ele. Mesmo que fosse uma conversa tranquila, quando eu converso com minha esposa, por exemplo, eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou falando com ela. É isso. Eu queria privacidade. Mas o senhor há de convir comigo que há uma relativa diferença, né? Você tratando de uma questão pública, de uma questão íntima, por exemplo, familiar, que todos nós, na verdade, temos e merecemos a nossa privacidade. Eu concordo com a senhora, senadora, mas acontece que eu volto a frisar, foram mensagens trocadas em caráter privado entre o Jean Lawande Júnior e o Cid. E eram conversas que eu queria manter ali, entre nós apenas. Eu queria pedir, inclusive, aqui... Nós temos... para cá o vídeo. Eu queria que passasse aqui um ponto principal acerca dessas suas conversas, coronel, para eu poder debruçar sobre esse conteúdo. Alguém pode soltar o vídeo para mim, por favor? Enquanto colocam o vídeo, coronel, o senhor, na verdade, colocava, inclusive em algum momento, você falou, eu estou angustiado, preciso conversar, enfim. O senhor acreditava que, por exemplo, o Mauro Cid levaria essas suas colocações, essas suas, digamos, orientações ao ex-presidente Bolsonaro? Senhora relatora, eu não posso dizer por ele, eu não sei. Eu não sei, não posso dizer. Mas o senhor pedia sempre, ao longo de todo o processo de conversação, o senhor sempre se referia, por exemplo, ao ex-presidente, colocando de forma muito clara a necessidade de o Mauro Cid levar esse conteúdo até o senhor... Como eu falei para a senhora, como minha intenção era que o presidente desse uma ordem, uma manifestação, uma fala de apaziguamento, eu acredito que chegaria até ele essa manifestação, no intuito de apaziguar a nação, voltar a todo mundo às suas casas e o país prosseguir. Na sua perspectiva, então, o presidente Bolsonaro, se tivesse adotado uma postura diferente do que adotou o ex-presidente Bolsonaro, precisamente no mês de novembro e no mês de dezembro, poderia ter se evitado tantos atos que ocorreram no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, 12 de dezembro, onde houve uma série de manifestações, ônibus queimados, e eu cito de uma forma muito mais clara e que foi terrível no Brasil, que foi o ato do dia 24 de terrorismo. Essa passividade que o senhor coloca por parte do ex-presidente da República pode, na sua opinião, ter contribuído? Senador, eu não atribuo ao presidente Bolsonaro esses atentados. O que eu atribuo ao presidente Bolsonaro é que uma palavra dele, a capacidade que ele tinha de liderança sobre a nação, uma palavra dele, uma manifestação dele faria com que aquelas pessoas que tivessem nas ruas há muito tempo fora de casa, em situações precárias, retornassem aos seus lares e continuassem suas vidas. Eu não posso dizer que um fato isolado ou outro aconteceu devido à não manifestação do presidente. Isso eu estaria conjecturando. Alguém pode soltar o vídeo para mim, por favor? Pelo amor de Deus, faz alguma coisa, cara. Convence ele a fazer. Ele não pode recuar agora. Ele não tem nada a perder. Ele vai ser preso. O presidente vai ser preso. E pior, na papuda, cara. Mauro Cid respondeu: mas o presidente não pode dar uma ordem se ele não confia no alto comando do Exército, cúpula formada por generais e pelo ministro da Defesa. Como revelou hoje o blog de Andréa Sadi no G1, Cid e Lawande continuaram trocando mensagens. No dia 10 de dezembro, Lawande escreveu: Cid, pelo amor de Deus, o homem tem que dar a ordem. Se a cúpula do Exército não está com ele, de divisão para baixo está. 6 horas depois, Mauro Cid respondeu: muita coisa acontecendo, passo a passo. Lawande disse: excelente. No dia 21, Lawande procurou Cid novamente. Soube agora que não vai sair nada. Decepção, irmão. Mauro Cid respondeu: infelizmente.
Em um dos trechos dessa conversa, o senhor coloca o seguinte, que na verdade são vários trechos, para além desse, já me debruço especificamente sobre o ponto desse vídeo. O senhor diz o seguinte: ele tem que dar a ordem, irmão, não tem como não ser cumprida. Mais adiante o senhor diz: de modo próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então está nas mãos do presidente. O senhor poderia me explicar a razão pela qual entende que o golpe seria legitimado se viesse pelas mãos do então presidente? Senhor relator, em nenhum momento eu falei golpe. Eu falei ordem. Ordem, volto a dizer, senhora, é manifestação. Em nenhum momento eu quis atentar contra a democracia. Em nenhum momento eu escrevi golpe. Em nenhum momento escrevi golpe. A mensagem que está escrita golpe não é minha, foi recebida. Não está aqui, ela está na página 30. Eu estou aqui com a documentação da Polícia Federal. Em nenhum tá momento eu falei golpe, senadora. Em nenhum momento eu falei golpe. O que eu quis dizer foi a ordem para que o presidente da República apaziguasse o país. Foi a única manifestação minha. O senhor diz aqui, general, veja bem, o senhor diz que era para ser pelas mãos do presidente da República, que se o presidente da República não tivesse à frente, então poderia aparecer como golpe. Ou seja, se o presidente da República tomasse uma medida, seria legitimado. Eu quero que o senhor me explique qual a lógica disso. Senhor presidente, isso está na Veja ou ela recebeu algum relatório que os demais membros da CPMI não tiveram acesso, informação privilegiada? É questão de ódio, senhor presidente. Não, está tendo informação privilegiada do Ministério da Justiça, da Polícia Federal? Não pode fazer isso, senhor presidente. Senhor presidente. Desculpe, eu estava lendo aqui no... A fonte, senhor presidente. Respeitar... A fonte, senhor presidente. A relatora falando, presidente. Já está tumultuando. Se os membros da CPI não têm... Senhor presidente, isso é questão de ódio, presidente. A única pessoa que pode falar é a relatora e o depoente nesse momento. Então eu vou insistir, a gente tem mantido aqui uma ordem muito boa nessa CPMI. A gente sabe que não tem nenhuma flexibilização dessa presidência para que as pessoas interrompam quem está falando. E eu insisto que mantenhamos esse mesmo clima. Por Senhor favor. presidente, mas a fonte é a Polícia Federal? É um sigilo que a gente não tem acesso? Deputado André Fernandes, Vossa Excelência, quando falar, Vossa Excelência não tem direito de fazer esse tipo de interrupção, deputado. Ela pode falar, fonte? Vossa Excelência não pode fazer essa interrupção, deputado. Tudo bem. Vossa Excelência não pode fazer essa Informação interrupção. privilegiada. Eu insisto que Vossa Excelência não faça essa interrupção. Tem obstrução de Cada justiça, deputado CPI. Rogério, da mesma forma, quem toma conta da presidência sou eu. Então eu quero pedir que todos se mantenham calados para que a relatora proceda à sua inscrição. Todos terão a palavra. Na hora que falar, cada um exige a fonte, reclama no que achar que está errado, mas, por enquanto, quem está com a palavra é a relatora, Elisiane Gama. Por favor. Senhor presidente, eu vou ler mais uma vez aqui o que consta no documento 30, que é público. É bom os parlamentares debruçarem mais antes de vir para a comissão, sobretudo o parlamentar que questiona. Isso é um documento público e basta fazer a pesquisa que Vossa Excelência chegará aqui com a devida informação. Na verdade, está muito claro. Ele tem que dar a ordem, irmão. Não tem como não ser cumprida. De modo próprio, o Exército Brasileiro nada vai fazer porque será visto como golpe. Então, está nas mãos do presidente. O que eu quero que o senhor coloque para a gente é que, da forma como o senhor conversa com o Mauro Cid, o senhor leva a crer que, se a atitude fosse comandada pelo presidente da República, ela seria legitimada. Então, eu queria que o senhor me explique, até porque o senhor tem conhecimento nessa área, até porque é um profissional da área, um militar de carreira, então me explique como seria legitimado se fosse o presidente ou então o presidente da República que tomasse a decisão em relação a essa intervenção. Senhora relatora, eu queria só complementar, responder o que a senhora falou do golpe. A única mensagem em que aparece a palavra golpe não é mensagem minha, foi uma mensagem por mim recebida e eu em nenhum momento disse golpe. Em nenhum momento disse. Então não consigo prever, imaginar como seria um golpe, porque em nenhum momento eu previ esse golpe. A minha missão, a minha intenção foi sempre fazer
com que o coronel Cid entendesse que viria uma manifestação do presidente e aquela manifestação faria com que as pessoas retornassem às suas casas, o Brasil prosseguisse. Em nenhum momento eu defendi o golpe, senhora senadora. Na mensagem, de forma muito clara, o senhor disse que se não viesse pelas mãos do presidente, que seria, mas que se viesse pelas mãos do presidente, teria uma legitimidade. No dia 1º de janeiro, coronel, o senhor diz ao Mauro Cid, então ferrou, vai ter que ser pelo povo mesmo. O que seria isso, vai ter que ser pelo povo mesmo? O senhor pode explicar para a gente? Posso explicar para a senhora, perdão. Vai ter que ser pelo povo mesmo, é o povo que vai ter que se conscientizar de que não haverá nenhuma manifestação. Por favor. É o povo... Eu insisto que a gente mantenha a ordem aqui na CPMI. O depoente está respondendo à relatora, todos vão ter direito a falar, todos vão ter direito a inquirir o depoente, mas eu peço que a gente mantenha a ordem, por favor. Posso continuar, presidente? Relatora, então, vir pelo povo, é o povo que vai ter que se conscientizar de que não virá nenhuma ordem presidencial, de que não será atendido naquilo que pleiteia e que terá que retornar para suas casas e fazer o Brasil continuar. Essa foi a minha intenção nessa frase. Me desculpa, coronel, mas não tem sentido, considerando o conteúdo das suas mensagens. Mais uma vez, eu quero colocar aqui o que o senhor digita do seu telefone. Então, ferrou. Vai ter que ser pelo povo mesmo. O senhor fala isso no dia 1º. Na sequência disso, 12 dias depois, você tem nós temos aqui em Brasília uma manifestação destruidora, aonde carros foram quebrados, queimados, destruídos, houve tentativa de invasão à sede da Polícia Federal, ainda com o povo, os manifestantes, né? Então, na sequência, no dia 24, a gente tem um ato terrível, que foi um ato de terrorista, tentativa clara de destruir um caminhão com 65 mil litros de combustível, nas proximidades do aeroporto de Brasília. E aí nós temos no dia 8 que culminou com a invasão à sede dos 3 poderes. Ou seja, o senhor diz no dia 1º de dezembro, vai ser pelo povo mesmo. E na sequência disso você tem 3 grandes momentos na história brasileira, tristes, e que se sucedem, na verdade, a uma colocação que o senhor coloca para ele. Foi coincidência isso? Eu acho que foi coincidência, senadora. Pelo seguinte, a minha opinião era o Jean Lawande conversando com o Cid. Eu expressei minha opinião, agora o povo é que vai ter que retornar. Eu não tinha como influenciar o povo. Isso é muito importante, senhores senadores, deputados que entendam isso. A minha função é uma função burocrática. Eu tinha 4 subordinados. A única coisa que eu tinha contato com o Cid para entender o que estava acontecendo. Eu não tinha nem motivação, nem capacidade, nem força para fazer qualquer atentado e muito menos motivar as pessoas a fazê-lo. Eu sim, senadora, concordo que isso foi uma coincidência. Tem que ser o quê? Coronel, deixa eu falar aqui uma coisa para o senhor, com a devida tranquilidade e com o devido respeito. O senhor não pode infantilizar essa comissão. Aqui, como se diz no meu Maranhão, o mais besta conseguiu se eleger deputado federal e senador, senadora. Então, as colocações que Vossa Excelência coloca aqui, elas são totalmente incompatíveis com o conteúdo de mensagem que o senhor próprio escreveu. Senhora presidente, aí vamos relatora, então mais a sequência. Relatora, sobre a questão vamos então mais a questão de ordem, presidente, não vou atrapalhar a relatora, só para dizer que na qualidade de testemunha ele está sob juramento, tem que falar a verdade. Se não falar a verdade, se não quiser falar, que ele não fale. Mas... Obrigado, senador. Pode continuar. No dia 12, ou melhor, no dia 2 de dezembro do 12, também no dia 7 de dezembro, o senhor fala com o Mauro Cid para o ex-presidente da República comandar. E aí então o senhor diz, se a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele, de divisão para baixo está.
E aí, então, o Mauro Cid responde para o senhor: muita coisa acontecendo, passo a passo. O que era isso? Senadora, eu acredito que isso era minha opinião. Isso era minha opinião. A minha opinião, porque, como eu disse para a senhora, aguardando uma manifestação do presidente para que as pessoas retornassem, essa ordem, manifestação, palavra, os acampamentos estavam em todo o Brasil. Então, essa manifestação teria que acontecer, esse retorno aos lares, com o apoio de todas as forças públicas, inclusive o Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro seria empregado, as forças de segurança pública também, para retirar as pessoas de suas casas, dos acampamentos e levar para suas casas. E quando eu disse que o Exército Brasileiro, essa fala foi muito infeliz minha, porque quando eu disse que o Exército Brasileiro não faria, eu me equivoquei, eu me redimo disso, é uma coisa que eu falei errado, é uma opinião minha, mas eu acredito, sim, que se o presidente Supremo desse a ordem para apaziguar o país, o Exército atuaria, as forças de segurança atuariam, o povo entenderia que não haveria nada, como não aconteceu, e retornaria aos seus lares, às suas casas. Então, na sua lógica, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras estava a favor daquela situação instável no país. Não é isso, não é isso. Isso foi uma forma de expressão, senador. Eu quis dizer o seguinte: a ordem vai ser cumprida de qualquer jeito. Eu fui muito infeliz nessa fala, alto comando, divisão. Isso eu fui muito infeliz e me retrato aqui. Quero pedir desculpas ao Exército Brasileiro, quero pedir desculpas ao povo brasileiro, porque o Exército Brasileiro, desde que eu entrei, eu sei que ele é disciplinado, ele é legalista, ele cumpre a hierarquia, a disciplina, isso eu fui muito infeliz. Ok? Uma opinião minha no calor da emoção, mas eu tenho certeza que se a ordem fosse dada, todas as instituições do país colaborariam para que aquelas pessoas voltassem à sua tranquilidade, à sua... Não, mas vamos lá então especificamente sobre isso. Quando o senhor diz assim, olha, da divisão para baixo, a cúpula do Exército Brasileiro não está com ele. De divisão para baixo está. O senhor está querendo dizer o quê? Que o senhor errou nessa colocação, ou o senhor, na verdade, estava simplesmente dizendo, olha, o alto comando do Exército, na sua lógica de colocação, o alto comando das Forças Armadas Brasileiras concorda com a situação de instabilidade. Divisão para baixo, não. Não. Aí eu pergunto para o senhor, quem então, nesse alto comando do Exército Brasileiro, com qual deles, ou com quem deles, ou se com todos eles, o senhor tinha maior dificuldade de convencer para o apoiamento a uma intervenção, a um golpe no país? Senhora senadora, eu volto a repetir, me perdoe se eu não fui entendido, essa colocação minha foi muito infeliz. Eu sou um simples coronel, conversando num grupo de WhatsApp com um amigo, não tinha comandamento, não tinha condições, não tinha motivação para qualquer tipo de golpe. Essa observação minha foi muito infeliz, porque eu não tenho contato com ninguém do alto comando. Então, fui infeliz, me arrependo, já disse isso aqui. A minha intenção é dizer que nessa colocação eu fui muito infeliz, não deveria tê-la feito, ok? E não posso, na minha condição de coronel, dizer o que pensa o alto comando. O alto comando é o responsável pela condução do Exército Brasileiro. Mas o senhor disse isso na mensagem. Mas eu disse para a senhora que eu me equivoquei, eu fui infeliz. Agora, outra coisa, coronel, o senhor, só para deixar aqui claro, o senhor não é uma pessoa simples. O senhor não pode nem mitigar, por exemplo, a sua posição. O senhor integra o Exército Brasileiro, o senhor integra o Estado-Maior em uma área que é uma área importante estratégica, que é exatamente a parte de projetos. Então, o senhor, na verdade, tem uma posição significativa dentro da composição das Forças Armadas Brasileiras. E eu vou seguir aqui ainda com mais questionamentos. No dia 21 de dezembro, Mauro Cid comunica em mensagem trocada com o senhor da seguinte forma: o general Heleno esteve aqui. O senhor responde: cumpriu o que falou que faria. Excelente. O que ele cumpriu? Ele falou o quê? Me disse uma vez, senadora,
que estaria ao lado do presidente do primeiro ao último minuto do mandato. E naquele momento difícil foi o que aconteceu. Estava junto do presidente. Só entendeu? Perdão. Você pode repetir essa última, até para eu poder lhe apresentar um documento aqui que é importante? Ok. O general Heleno, ele disse a mim uma vez que ele estaria com o presidente da República em todos os momentos do seu governo, do primeiro ao último momento. Naquele momento difícil do presidente, o presidente estava triste, estava recluso, estava pensativo. O general Heleno estava com ele naquele momento, foi isso que eu disse, cumpriu a promessa. Mas ele foi cumprir a promessa em qual sentido? Em orientar, em dar apoio ao ex-presidente? Está o tempo todo. Ele falou, está aqui. Eu falei, está o tempo todo. Quando ele dizia está aqui, ele estava onde? O general Heleno? Junto com o Cid, eu não sei, está aqui. Como o Cid, eu vou conjecturar se eu disser para a senhora. Porque quando ele fala, o general está aqui, estava com o Cid, junto com o presidente, o tempo todo, para poder apoiar o presidente. Coronel, deixa eu lhe falar. No dia 21 de dezembro de 2022, consta, colegas parlamentares e presidente, na agenda do presidente da República, vejam, ele consta algumas reuniões desse dia. E às 10 horas da manhã ele se reúne numa primeira leva com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira.